Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre a nossa criança interior. Esse aspecto que muitas vezes a gente vê só um lado, né? Que é aquela criança que tá ali sofrida, a criança ferida, a criança birrenta, que a gente chama, né, de sombra, tudo aquilo que ela faz e que nos constrange. Quando a gente tem reações mais complexas, né, de que algo deveria ter sido de um jeito e foi de outro, e eu fico frustrada e vem à tona a raiva, vem à tona, enfim, toda a sensação de vitimação quando a gente se sente mais invejoso, ou que a gente precisa responder a uma sensação de ameaça e de medo, me tornando uma pessoa mais arrogante, mais defensiva ou mais agressiva, enfim. Todos esses aspectos que a gente chama de sombra, a gente chama de algo que a gente deva se envergonhar e que vem aquela culpa depois, a ressaca, tudo isso está dentro desse ambiente, dessa criança interior que aguarda por um olhar um pouco mais aprimorado, né? E muitas dessas reações que a gente tem são reações que falam dessas dores e que falam desses traumas que a gente viveu na nossa infância, mas principalmente da interpretação que demos a diversos fatos. Por exemplo, quando os pais se separam, ou quando a gente muda de uma cidade, ou quando a mãe ou o pai adoecem, ou quando a mãe ou o pai falecem, né? E aí vem, às vezes, uma relação nova, vem a madrasta, vem o padrasto, ou quando nascem os filhos e o primogênito se sentiu, né, deixado de lado. São muitas as dores que podem emergir e atingir a nossa criança interior. E essa criança interior, ela precisa de um espaço de elaboração desses momentos, né? Isso muitas vezes se dá em ambientes terapêuticos, e isso também se dá nesse trabalho que eu venho desenvolvendo do abraço à sombra. É o quê? É o nosso abraço à infância espiritual, aqueles lados nossos que a gente fica constrangido quando emergem, né? Tem justamente um tesouro de uma série de novas compreensões, de uma série de novas leituras que podemos fazer a respeito da nossa própria vida, daqueles fatos que doeram tanto, ou da forma como a gente aprendeu a lidar, né, naquelas fases iniciais da nossa vida. A gente desenvolveu uma defesa psíquica que depois de um tempo não sou mais eu usando aquela defesa, ela passa a me usar, e quando eu vejo eu já estou reagindo daquele jeito sem nem saber por quê, né? Então qual é o momento em que eu pego e tomo posse desse tipo de reação e falo, peraí, você está aqui a meu serviço, quem manda em quem, né? Então assim, se eu aprendi a desenvolver uma defesa importante, por exemplo, a minha defesa do controle, eu durante algum tempo da minha infância, eu me senti muito insegura, me sentia muito instável, e aprendi a me tornar uma pessoa extremamente produtiva, extremamente controladora, para que eu pudesse minimizar as surpresas do caminho, né? Obviamente, isso se tornou uma grande força para mim. Isso me trouxe uma série de talentos, isso me trouxe uma série de possibilidades profissionais, o controle financeiro, enfim, coisas que demandavam de mim essas minúcias, né? Se tornou uma especialidade. Inclusive profissionalmente, fiz muitos trabalhos com gerenciamento de crise, justamente por ter conseguido explorar tanto isso como uma defesa psíquica minha. Agora, como tudo na vida, tem dois lados. Chegou um certo momento em que aquilo começou a virar um peso, começou a virar uma situação assim de eu querer controlar tudo. Imagina você de férias controlando, ou você tentando fazer isso com um filho, com o marido. Isso tudo começa a cobrar um preço, né? E aí vem aquele outro extremo, né, do pêndulo, que a gente fala assim, não, mas então eu não quero mais controlar nada, não quero mais saber de nada. Vem aquelas reações extremistas e ingênuas que a gente, no ímpeto da dor, né, e da autocrítica, a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo. E aí chega uma hora que vem a maturidade e você entende, tá, eu não preciso me desfazer disso, basta eu aprender a modular. Então, como um botão de volume, poxa, eu estou com um projeto super delicado na minha empresa, eu vou colocar lá
volume 10, essa questão do controle. Ah, eu estou precisando ter uma dieta, cuidar das minhas finanças, estou numa fase mais delicada, bota no volume alto essa questão. Ah, não, agora eu vou sair de férias, agora eu vou sair para uma situação de relaxamento ou de entrega para uma experiência que eu não tenho muito controle. Então, eu vou lá e modulo, coloco no volumezinho um pouco mais baixo. Só que a minha criança interior, ela só vai retomar esse movimento se o meu eu adulto estiver junto com ela, explicando, contextualizando e mostrando, olha, você está vendo, essa situação aqui é outra. Aquela defesa que você criou foi super importante, a gente não vai se desfazer dela, mas a gente vai saber a hora certa de usar, né? Então, assim, esse é um exemplo de como a gente pode entrar em contato com a nossa criança interior, conforme a gente vai ouvindo, aceitando, acolhendo, validando a dor dela, validando as situações de trauma que ela de fato viveu e mostrando para ela que a gente tem o copo, né, que é a nossa vida, o nosso corpo físico, a experiência de estarmos vivos aqui agora, o copo meio cheio, tudo que os nossos pais puderam nos dar, que foi muito, tudo que a gente conseguiu receber, tudo que a gente conseguiu experienciar, e tem o meio vazio, que é justamente aquele lugar onde eu, com o apoio de mim mesma, com esse meu eu adulto, eu pego minha criança interior pela mão e falo, agora é com a gente, vamos preencher esse vazio, vamos preencher isso com recursos novos, porque muitas vezes é das dores e dos vazios e dos medos que surgem os nossos maiores talentos. A necessidade faz a gente se mover, faz a gente criar algo novo, faz a gente criar forças também. O problema é quando a gente fica só fixado nisso e aí vira uma defesa que já ela invade, né, um espaço quando ela age assim, como um gatilho. Agora, quanto mais eu consigo trazer essa força, a compreensão, eu consigo trazer ela para eu poder fazer uma base de ressignificação para minha criança, mais tranquila, mais segura e com mais liberdade de ação ela fica. De usar aquela defesa ou não, né? De usá-la com consciência, nem precisa mais ser defesa, vira um recurso, vira uma possibilidade. Então é nesse contato com a criança interior que a gente vai olhando para esses conteúdos, olhando para essas defesas e apoiando, né, esses aspectos em nós, a ressignificar e a tomar posse dos talentos, porque a nossa criança interior, ela não tem somente as dores, as birras, os traumas. Ela tem também, na nossa sombra, estão também todos os nossos potenciais, aquilo que a gente ainda não conseguiu acessar, porque a gente estava mexido demais com as dores, mexidos demais com as nossas reações automáticas, com as nossas defesas, entendeu? Então, assim, aquela criatividade, aquela espontaneidade, o prazer de vida, a abertura ao novo, aos novos talentos, eles também estão ali para serem acessados em companhia dessa nossa criança, quando ela já está um pouco mais saudável, um pouco mais conciliada e leve no seu viver, né? Então a criança interior oportuniza tudo isso para a gente e muito mais. Eu desejo a você, né, que todos os dias sejam lindos dias, dia da criança, né, e que a gente possa juntos ir vivendo esse contato de uma forma saudável, de uma forma nova e de uma forma criativa e amorosa com esses momentos delicados que a nossa criança pode, merece e precisa ressignificar para que a gente possa se tornar ainda mais inteiros, adultos, conscientes, né? E criativos e divertidos com essa criança viva dentro de nós. É isso. Até uma próxima. Vamos conversando.